Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento em que nos reunimos, nos encontramos para falar da palavra de Deus, para mergulhar na palavra de Deus. Fico muito feliz de poder estar com vocês mais uma vez, de poder me encontrar com vocês mais uma vez, e que nós possamos deixar que o Espírito Santo, que o Senhor fale através da sua santa palavra para alcançar os nossos corações. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque na minha mente, toque nossas mentes, para que possamos ter a compreensão, o entendimento, a sabedoria e todos os dons mentais que nos são necessários para bem compreender, bem depreender a tua santa palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, toque nossos ouvidos para que nós possamos estar com a audição aberta para escutar tua doce voz e saber que és tu mesmo quem está falando, e quem está agindo e quem está desejando falar para nós, penetrando em nossas mentes, alcançando os nossos corações com a tua doce voz. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque nos nossos lábios para que possamos proclamar dignamente tua santa palavra, para que tenhamos um verdadeiro testemunho de fé, um testemunho que proclama a tua santa palavra aos nossos irmãos e irmãs que precisam conhecer mais e mais de ti. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque nossos corações para que possamos estar totalmente guiados, totalmente levados, totalmente conduzidos pelo teu santo poder, pelo teu fogo abrasador, pelo teu amor misericordioso que inflama e queima e que nos dá a vida. Vem, Espírito Santo de Deus, e alcance nossas almas para que tudo que fizermos seja para ti, por ti e contigo. Para que tudo aquilo que acontecer, para que tudo aquilo que meditarmos, mergulharmos, tudo aquilo que for falado, tudo aquilo que o Senhor deseja manifestar para nós, possa alcançar cada vez mais corações, cada vez mais almas. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, esteja conosco. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, terceira semana do tempo comum, mas hoje, de modo muito especial, nós temos mais uma memória de santos. Desta vez, um santo que eu gosto muito, São Timóteo, e um santo que até certo ponto é pouco conhecido, que é São Tito, que também tem carta, recebeu carta de São Paulo, neste caso, ambos recebendo carta de São Paulo. São Timóteo mais conhecido porque ele recebeu duas cartas de São Paulo. E ambos foram bispos, ambos ficaram responsáveis, bispos no sentido antigo, né, de ficarem responsáveis, diretamente responsáveis por uma comunidade, assim como aconteceu com Títico, assim como aconteceu com vários outros santos depois dos apóstolos, que ficaram responsáveis por cuidar das comunidades, dos ambientes por onde os apóstolos passavam, né, depois de fundarem algumas comunidades, especialmente São Paulo, depois de fundar Corinto, depois de fundar algumas comunidades mais específicas, ele foi deixando alguns representantes seus de confiança, inspirados pelo Espírito Santo, né? E um deles, Timóteo, um deles, Tito, ambos bispos. E hoje, nossa primeira leitura é justamente da segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do versículo 1, onde nós vamos ler o seguinte: saudação de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Quando me lembro de ti, dia e noite, nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te, e assim ficar cheio de alegria junto contigo. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo santo evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome.
Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor, ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Publicai em toda a terra, reina o Senhor. Publicai entre as nações, ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Avancemos agora, meus irmãos, para o evangelho de hoje, que, diferente dos outros dias, porque nós estamos meditando em tempo comum, o evangelho de São Marcos, né? Mas hoje, de modo particular, por ser memória de santos, né? São Timóteo e São Tito, nós vamos meditar em São Lucas, ali no capítulo 10. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, peçam ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não cumprimentem ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrarem, digam: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permaneçam naquela mesma casa, comam e bebam o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passem de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam do que vos servirem. Curem os doentes que nela houver. E digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Hoje, terceira semana no tempo comum, mas em especial memória de São Timóteo e São Tito, bispos da Santa Igreja, lá no início, na Igreja primitiva, São Timóteo em particular, um dos mais conhecidos santos que nós temos por conta de São Paulo, né, por conta das cartas de São Paulo, primeira e segunda carta de São Paulo. São Tito também recebeu a sua carta e, inclusive, hoje, de modo particular, eu vou até aproveitar também, vou mostrar que, dependendo da liturgia, dependendo de quem escolher a liturgia, de como o sacerdote desejar ministrar, a primeira leitura também pode ser a saudação de Paulo para Tito. Eu acabei não colocando, não lendo antes, mas vou aproveitar para ler para vocês, até porque geralmente a leitura mais conhecida, mais falada, é a de São Timóteo. Mas vou aproveitar para lermos juntos também, ali em Tito, no capítulo 1, de 1 a 5, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e conhecerem a verdade da piedade que se apoia na esperança da vida eterna. Deus, que não mente, havia prometido esta vida desde os tempos antigos, e no tempo marcado manifestou a sua palavra por meio do anúncio que me foi confiado por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu legítimo filho na fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu deixei-te em Creta para organizar o que ainda falta e constituir presbíteros em cada cidade, conforme o que te ordenei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero começar essa meditação, meus irmãos e irmãs, a partir do Salmo, em especial, porque o Salmo ele resume toda a liturgia de hoje. O Salmo ele nos mostra basicamente tudo aquilo que nós precisamos compreender para hoje. Qual é a liturgia de hoje? Qual é a palavra central da liturgia de hoje? Enviados. Aqueles que foram enviados.
Os que foram chamados, os que disseram sim, os que foram confiados pelo Senhor para que cumprissem as suas missões, eles foram enviados. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com Timóteo, isso aconteceu com Tito, como nós acabamos de ler, isso aconteceu com vários e vários discípulos que seguiam Jesus e que foram enviados de 2 a 2. Isso aconteceu com vários. E o que o Salmo 96, 95 vai nos dizer? Anunciem entre as nações os grandes feitos do Senhor. É uma necessidade, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos falar dos feitos do Senhor. É uma necessidade que nós temos de realmente revelar para os nossos irmãos e irmãs ao nosso redor tudo aquilo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo. Deixa eu te perguntar, algum momento da sua vida você tem a certeza de que Deus fez algo por você, Deus te ajudou, se manifestou na sua vida, Deus fez aquilo que você necessitava, Deus te ajudou realmente? Você já deu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida? Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, né? Louve o Senhor, hein? Lance para Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, a terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Louvem, bendigam, adorem o Senhor. Por quê? Porque Ele fez maravilhas, porque Ele fez grandes feitos. Porque o Senhor cumpriu sua promessa, porque o Senhor enviou seu santo Filho, o Salvador, o unigênito, porque o Senhor enviou seu Paráclito, porque o Senhor nos envia constantemente o Espírito Santo para que possamos dar testemunho com um espírito de coragem, um espírito de fortaleza, de sobriedade, como diz São Paulo. Dia após dia anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo os seus prodígios. Hoje nós somos convocados pelo exemplo de Paulo, pelo exemplo de Tito, pelo exemplo de Timóteo, somos convocados por Jesus no Evangelho para sermos enviados de 2 a 2, para sermos enviados como apóstolos, para sermos enviados como seus discípulos, como seus seguidores fiéis, de fato, a fim de anunciar. Eu quero aproveitar para perguntar para vocês, que está me ouvindo agora, se de alguma maneira você acredita que você tem um espírito de covardia. Quero aproveitar para perguntar para você que está me ouvindo agora, se de alguma maneira você se sente extremamente tímido. Ah, Daniel, mas eu não sei como falar. Ah, Daniel, mas eu não sei o que dizer. Ah, Daniel, mas eu não sei isso, não sei aquilo, meu irmão. Eu também não sabia. Eu também não sabia. Sabe quem mais não sabia também? Abraão. Ele não sabia. Mesmo assim, quando Deus o enviou aos 75 anos, ele saiu de sua terra e ele foi. Apenas com uma promessa. De que seria pai das nações. Depois dele, tempos depois, sabe quem também não sabia falar? Moisés. Língua pesada, era muito rude, não sabia como se expressar. E mesmo assim, em nome de Deus, o mesmo Deus surpreendente, o mesmo Deus sobrenatural que surgiu naquela sarça, ele foi. Ele obedeceu. Ele aceitou o chamado. Para libertar um povo inteiro, ele foi. Sabe quem também não sabia falar? Pois é, todos os apóstolos. Todos os apóstolos tentando explicar, tentando convencer almas daquilo que Deus fez, daquilo que Jesus fez, daquilo que o Senhor Jesus lhes mostrou, lhes ensinou. Sabe quem também não sabia falar? Quem não sabia se expressar, quem não sabia como se manifestar? Pois é, Timóteo, um jovem, chamado por Paulo ali nos seus 22, 23 anos, começou a caminhar e alguns anos depois já tinha sido ungido para ser responsável por uma comunidade inteira. Anos depois, se tornou bispo. Em outra parte da carta de São Timóteo, inclusive, de uma das cartas de São Timóteo, perdão, uma das cartas de São Paulo a Timóteo, nós vamos ler justamente isso. Não te preocupes e não tenha medo para que não te rejeites. Não tenha receio de que te rejeitem porque você é jovem. Pelo contrário, mostre
o espírito de coragem que você recebeu e anuncie com intrepidez a palavra do Senhor. Mesmo que nós estamos lendo aqui na segunda carta de São Timóteo, no versículo 6, 7. Por este motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos, pelo batismo no Espírito Santo que você recebeu, pela verdadeira força, pela imposição, pelo momento em que o Espírito Santo tomou conta totalmente da sua vida. Reaviva a chama do dom de Deus em você, pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. E ele ainda completa no versículo 8, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes de mim, que sou seu prisioneiro. Sofre comigo, Timóteo, pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Sofre comigo, Timóteo. Sofre comigo, Timóteo. Sabe o que eu acho mais impactante, o que eu acho mais interessante nessa passagem, nessa saudação, e essa é só a saudação da segunda carta de São Paulo? O que eu acho mais impactante é que Paulo ele está tentando animar um jovem que durante um certo tempo chegou a ser incomodado demais por todas as situações que aconteciam naquela comunidade. Por quê? Porque olhar para um jovem naquela época era algo muito complicado. Como assim um jovem, como assim alguém mais jovem do que eu está pregando a palavra? Quem sou eu para ouvi-lo? Por que eu tenho que escutar alguém que não entende nada da experiência de vida? A sabedoria naquela época era tida justamente como algo demandado para os mais velhos. Quanto mais velho, mais sábio. E de repente um jovem de 22, 23 anos tinha sido chamado para caminhar com Paulo e de repente Paulo impõe as mãos sobre ele e ele é ungido para ser responsável por uma comunidade inteira. Como deve ter sido para aquelas outras pessoas? Como deve ter sido para aqueles outros irmãos e irmãs daquela comunidade? Alguns, com certeza, acolheram Timóteo e se engrandeceram, ficaram muito felizes quando viram o que Paulo fez. Mas quantos e quantos ali talvez não estivessem rejeitando justamente porque ele é jovem, e era jovem na época. Quantos e quantos ali. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, isso vai também para o Evangelho, isso vai também para a leitura da carta de São para Tito. Aquilo que o Salmo nos diz, e nós precisamos relembrar disso todos os dias. Uma das coisas que me deixa muito triste hoje em dia, particularmente, é que nós cada vez mais estamos nos afastando do chamado que Deus nos faz. E não só nos afastando, aqueles que dizem sim para o chamado de Deus, para estar com Deus, em Deus e por Deus, dizem sim para a missa, dizem sim para os encontros, dizem sim para a espiritualidade, mas é muito difícil, está se tornando cada vez mais difícil encontrarmos pessoas que dizem sim para a evangelização fora das igrejas. Está ficando cada vez mais difícil, pelo menos é uma impressão que eu tenho. Parece que é mais difícil encontrar pessoas com coragem suficiente, uma coragem que vem do alto, uma coragem que não é nossa, uma coragem que vem do alto, um espírito de fortaleza, de amor e sobriedade. Está ficando cada vez mais difícil encontrar almas que estão pedindo o Espírito Santo para justamente testemunhar a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus, para testemunhar sobre aquilo que Deus fez, sobre as maravilhas que Deus fez, para testemunhar quem é Jesus. Quantos e quantos catequistas estão surgindo? Quantos e quantos pregadores estão surgindo? Quantos estão com coragem de sair de suas casas, sair das igrejas e ir até as casas de outros irmãos e irmãs para anunciar o Evangelho? O que nós estamos fazendo, meus irmãos e irmãs? Nos escondendo. E aqui eu lembro imediatamente também do exemplo de vida que foi Santa Teresa d'Ávila, reformadora dos Carmelos. Eu, como carmelita, não
Não posso esquecer da minha Santa Madre. Ela que saiu de um lado para o outro. Ela que saiu de um lado para o outro justamente para fundar novos Carmelos, fundar novos mosteiros. Tudo por causa de um mover do Espírito Santo que dava coragem para ela. Nós estamos perdendo a oportunidade de ser movidos pelo Espírito Santo pelo simples fato de que nós damos muitas desculpas para Deus. Não, Senhor, mas eu não sei como falar. Não, Senhor, mas eu não sei nada sobre a Bíblia. Não, Senhor, mas eu não sei nada sobre os evangelhos. Não, Senhor, mas eu não sei como falar de Jesus. Meu irmão e irmã, medita na palavra, está tudo na Bíblia. E depois de meditar na palavra, pede o Espírito Santo para que ele te dê coragem, para que te dê força, para que você saia da sua zona de conforto, para que você deixe esse lugar de estática, de estátua, e comece a ter coragem de anunciar verdadeiramente o Evangelho da paz. O Evangelho da paz, como Jesus nos mostra, como Jesus nos diz. Onde estão aqueles com coragem suficiente para fazer o que Paulo diz para Timóteo? Onde estão aqueles que estão com coragem suficiente, que aceitam ter o impulso do Espírito Santo para fazer o que Paulo diz a Tito? Eu te deixei em Creta para organizar, e aqui você pode tirar a palavra Creta, tá bom? Eu te deixei aí onde você está para você organizar o que ainda falta, para você constituir novos apóstolos, para você ensinar outros aí na cidade. Salmo responsorial. Anunciem entre as nações os grandes feitos do Senhor. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Entreguem para o Senhor aquilo que ele merece. Publicai em toda a terra, publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável. E os povos ele julga com justiça. Digam entre as nações que o Senhor é rei. Digam entre as nações que o Senhor é o Deus do universo. Mas nós não estamos com coragem nem de dizer isso dentro de casa. Mas nós não estamos com coragem de dizer isso nem na escola, nem no trabalho. E na igreja, nós deixamos tudo para os catequistas, nós deixamos tudo para o padre, nós deixamos tudo para os coordenadores. Meu irmão, minha irmã, nós estamos cada vez mais, como apóstolos do Senhor, perdendo a nossa voz de protagonista. Estamos deixando de bater no peito e dizer: eu tenho responsabilidade na evangelização, eu preciso anunciar, eu preciso falar do Senhor. Do contrário, muito provavelmente, aqueles que não têm coragem suficiente para isso não estariam entre os 70 discípulos que Jesus enviou de 2 a 2. Lucas está nos mostrando isso no capítulo 10. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou por toda a cidade e a lugares ainda distantes onde ele próprio devia ir. E ele disse: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, peçam ao dono da messe que mande trabalhadores. Você pode até rezar pedindo para que Deus envie mais servos. Talvez você até reze mesmo com frequência para que Deus envie mais servos. Mas enviar mais servos depende também de duas partes. A primeira, rezar para que Deus envie servos. A segunda, ir atrás de outras almas para que elas possam estar com você. Convidar outras almas, chamar outras almas, evangelizar outras almas. Como é que você acha que a palavra de Deus vai chegar em outros servos? Vai criar novos servos, vai gerar novos servos, se você não leva a palavra para pessoas que não a conhecem? Se você não está anunciando a palavra para pessoas que não a conhecem? Quando entrarem em qualquer casa que seja, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Você não consegue, infelizmente, colocar paz dentro da sua própria casa? Eu sei que é muito difícil. Eu tento, todo santo dia. Você não consegue colocar paz
na casa dos seus vizinhos? Enviar a paz na casa dos seus vizinhos? Se ali morar um amigo da paz, ele vai aceitar e a paz vai repousar sobre ele. Senão, a paz voltará para vós. Jesus já tinha nos dito. Mas o importante, meus irmãos e irmãs, é que você precisa tentar. Nós precisamos tentar. Quando entrarem numa cidade, versículo 8, quando forem bem recebidos, comam o que vos servirem, curem os doentes que nela estiver, que nela houver, e digam ao povo: o reino de Deus está próximo. Ei, Jesus deu missões. Jesus deu missões. Vão, preguem o evangelho, peçam ao dono da messe que envie mais servos. Digam: a paz esteja nesta casa, a paz esteja neste lugar, para que a paz do Senhor possa repousar sobre eles. Comam o que vos servirem, se vocês forem bem recebidos. Curem os doentes, tenham fé suficiente, tenham os dons, peçam os dons do Espírito Santo, o dom de milagres, o dom de curas, o dom de prodígios, o dom de profecia. Peçam os dons do Espírito Santo sem medo. E anunciem, falem, proclamem sem medo também. Em nome do Senhor Jesus, fique curado. E digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. O Senhor está próximo de vocês. O reino de Deus está próximo de vocês. Creio. Creio. Convertam-se e creiam no Evangelho. Eu rezo neste final de meditação pedindo encarecidamente que o Espírito Santo possa descer sobre cada um de nós e em especial por vocês, por todos vocês que estão escutando agora. Para que vocês também tenham coragem, para que vocês também tenham intrepidez, para que vocês possam realmente anunciar com vontade, com verdade, com fortaleza, com sobriedade, com muito amor a palavra do Senhor que lhes foi anunciada, que é anunciada para vocês, para que vocês possam ser alcançados e para que outros também possam ser alcançados através de vocês. Quantas e quantas almas podem ser alcançadas através do testemunho de vocês, através daquilo que você anunciar. Mas você precisa ter coragem. Deixe que o Senhor seja o teu guia. Deixe que Ele faça através de você. Deixe o Espírito Santo falar através de você. Deixe o Espírito Santo orar através de você. E que esse mesmo Espírito repouse na sua vida até o fim. Até o fim. Para que no final o seu testemunho te leve para o céu. As pessoas precisam conhecer o Senhor. Deixe que elas o conheçam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Com sua mãe Maria Santíssima e seu paizinho São José. Que as bênçãos do Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação. Muito obrigado a todos vocês que escutaram.